Então, quero dar uma boa noite para todos e todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Compartilhando esse trabalho de mandalas que eu estudo desde 2004, né? E em 2006, né? Eu montei um grupo de estudos que nós estudamos sobre esse processo de mandalas, né? E hoje eu utilizo bastante esse trabalho, né, com meus alunos, né, no curso de pós-graduação, né, no Instituto Friedel, né, no final, assim, do estágio, na supervisão, a gente faz esse trabalho com mandalas, nessa construção, né, do ser arte-terapeuta, né. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, o PowerPoint, né, acho que o Alex vai compartilhar, né, Alex? Então, eu posso trazer aqui, né? E não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Ah, posso abrir aqui, né? Já abri direto, né? Tá tudo certo? Então, é esse trabalho aqui das mandalas, né? Como caminho na construção do arte-terapeuta. Então, eu vou começar, né, falando um pouquinho, né, o que é mandala, né, que é uma palavra de origem sânscrita, que significa círculo, né? No caso aqui, pode significar o círculo da essência, né? E o homem hoje, né, precisa muito, né, do mundo das formas visíveis para reconhecer o invisível, né? Então, quando a gente pensa no círculo, né, o ponto, né, é o ponto invisível, né, onde contém tudo, e o círculo como a manifestação. Então, nós normalmente giramos em volta, né, e à procura desse centro. E é nesse diálogo, né, que nós vamos nos conscientizando do nosso processo de crescimento. Atualmente, né, as pessoas sofrem de uma fragmentação de consciência. O homem vive numa polaridade, muitas vezes não desenvolve a outra, né? Então, a gente observa, né, um grande interesse pelo poder das mandalas, né? Porque é justamente essa redescoberta, né, da nossa mandala interior. Então, a base, né, desse estudo com mandalas, né, foi a arte-terapia, né? A arte-terapia abastecida pela criatividade, pelo diálogo com os materiais, com as técnicas, com a forma, né, para que a gente pudesse experimentar, né, uma ampliação de consciência, onde cada um pode, né, cada pessoa pode se tornar autor da sua própria vida, se responsabilizando por ela, né? E para que a gente possa diminuir essas carências humanas, né, a gente precisa elevar o nosso nível de consciência, completando-se, né, com a nossa própria natureza divina. Então, a arte-terapia foi a base, né, desse estudo. Então, Miller, né, ele não fala a mandala, e sim o mandala, e diz que o mandala não é um simples círculo, né, mas um círculo com muitos significados, que permite, então, esse diálogo com o nosso ser e que traz um sentido na nossa vida, né? Então, a mandala, ou o mandala, como ele diz, né, passa a se transformar num pequeno templo interior que vai nos acolher nos momentos difíceis, nos momentos de caos, nos dando sempre a oportunidade de uma transformação. Embora a palavra mandala ela seja de origem oriental, ela se encontra nas raízes de todas as culturas e também vive nas raízes de todo o ser humano. Então, dentro de cada um de nós continua viva, né, essa totalidade, né, do desenvolvimento humano como uma herança psíquica comum a todos os seres humanos, né? Então, é nesse diálogo interno e externo, né, que nós vamos encontrar o caminho do meio, esse caminho da integração. E a mandala, ela é um símbolo para unir esses dois mundos. Então, Jung, quando começou a desenhar mandalas, ele viu todos os caminhos que ele seguia, o levava por um único ponto, né? O ponto médio. E fica claro para ele que a mandala é o centro, é o expoente de todos os caminhos. Então, eu vou falar um pouquinho como é que esse trabalho, esse grupo de estudos, né, foi se desenvolvendo, né? Então,
Em 2006, eu fui numa exposição, né, uma exposição que o nome da exposição era o Ciclo de Mandalas, de Mary Porto. Mary Porto é uma terapeuta artística, né, que a terapia artística é diferente da arte-terapia, ela tem, o embasamento dela é na filosofia antroposófica, né, eles trabalham muito com aquarela, né? E como eu já participei bastante desse trabalho de terapia artística, eu sempre gostei muito desse material aquarela. E quando eu fui nessa exposição, eu falei, bom, está decidido, vou fazer o estudo com mandalas, mas usando a aquarela como base. E a Mary Porto usou a aquarela, usou a geometria e os números. E eu aproveitei um pouquinho do trabalho dela, me inspirei, claro que foi diferente, porque eu usei a metodologia arte-terapêutica, que é diferente da metodologia que ela usa. E aí eu escolhi a aquarela e os números, né, para os números iam servir para eu sensibilizar a expressão com o material aquarela. E esse trabalho, nesse grupo, né, ele durou 7 meses de trabalho, né, e eram 4 participantes, né, desse grupo, todas ligadas à arte-terapia, né, e que também tinham esse interesse por mandalas, né. E nós fomos fazendo, em cada mês, né, nós fizemos uma construção. Então, a gente trabalhava com as mandalas e terminava o mês com uma construção de um caminho. Então, depois de 7 meses, nós tínhamos 7 construções, né, e mais 7 caminhos, porque houve uma sincronicidade muito grande com o grupo, né, então cada uma fazia o seu caminho, mas elas percebiam que havia também um caminho do grupo, né. Então, a aquarela, né, ela é um material, né, que permite, né, tem essa qualidade, né, da transparência, né, que é conseguida pelas camadas, né, coloridas que a gente vai colocando, né, e normalmente, né, a gente percebe uma luz que vem do centro, né, e que traz efeitos luminosos, traz transparência, profundidade, né, então é um material riquíssimo, né. Então, as mandalas, né, que foram feitas de forma espontânea, elas serviram de base, de âncora, né, para que a gente pudesse construir os caminhos, que a gente pudesse subir um degrau, né, e a metodologia que foi usada foi a metodologia arte-terapêutica, né. E aí nós fomos saindo do bidimensional para o tridimensional, do círculo para a espiral. E se nós compararmos o processo de ampliação de consciência como uma espiral, né, onde cada volta é uma conquista, é como se subir um degrau, né? Então, eu trago aqui um autor, que é o Ken Wilber, né, que ele diz que para crescer, né, é preciso liberar sua identificação exclusiva com o degrau básico e atual, para poder se identificar com o próximo degrau mais elevado na escada do desenvolvimento. E assim uma nova estrutura aparece com novas necessidades. Então, a metodologia arte-terapêutica, né, para a criação das mandalas, nós usamos os números, né, de 1 a 7, para sensibilizar, né, e aí o material aquarela para poder expressar as cores, as formas, né, de forma espontânea, e depois a elaboração, né, a elaboração foi a construção de um caminho a partir de 3 mandalas. E aí, por que 3 mandalas, né? Em vez de cada número fazer uma mandala, não? Então, cada vez que havia que nós sensibilizávamos para fazer a mandala do número 1, por exemplo, a gente acabava fazendo 3, justamente para dar essa ideia da tridimensionalidade. Isso foi assim, no grupo foi surgindo essa ideia e foi bem interessante. E aí depois, com as 3 mandalas, a gente construía o caminho do número 1, depois o caminho do número 2 e assim por diante. E aí, terminado o caminho, era feita uma reflexão, uma transposição de linguagem escrita, e depois a gente compartilhava isso de forma verbal. Então, vamos começar então falando do número 1.
Então, o número 1 foi o início, né? Foi o pioneiro, o impulso, né? E então, depois das 3 mandalas do número 1, da construção do caminho do número 1, nós demos o nome de autorização legítima, né? Autorizar a começar um processo, né? E aí cada uma, né, do grupo, eram 4 pessoas, né? Cada uma autorizou alguma coisa, né? Então, A, ela autorizou o direito de eclodir. S, autorizou o direito de estar na Terra. R, autorizou o olhar que vê o interior. E C, autorizou a confirmação do seu poder pessoal. E quando terminaram de fazer essa construção desse caminho, elas perceberam, né, que esses caminhos, o caminho de cada uma, eles conversavam entre si. Então, elas fizeram o caminho do grupo, né, a escrita, né, do que cada uma disse, né. Então, o caminho, né, como elas chamaram, do grupo, e que fazia sentido para todas, né, foi assim: o direito de eclodir, para estar na terra, traz o olho que vê o interior e descortina a beleza do ser na confirmação do poder próprio, tomando consciência da luz interior. E aqui tem as 4 construções, né? Aqui a construção de A, né, que foi o direito de eclodir, a construção de S, que é o direito de estar na Terra, a construção de R, o olho que vê o interior, e a construção de C, que é a confirmação do seu poder pessoal. E aí nós vamos para o número 2, né, que nós demos o nome de fecundação, né? O número 2 trouxe a polaridade, o par, a divisão e o crescimento, né? E cada uma fecundou, né, alguma coisa, né? S fecundou a ligação familiar, C, a parceria perfeita, A fecundou a alegria e R, a busca da simplificação. E da mesma forma que o número 1, elas fizeram também o texto do grupo, né? Então, no universo da água, sem forma, a ligação não se quebra, é apenas uma passagem para dentro. E a bailarina das águas, parceria perfeita na criação, traz a unidade das partes numa integração maior. A bagunça alegre que mergulha nas profundezas do ser para gestar o novo. E aqui a gente traz, né, o trabalho de R, que é a busca da simplificação, né? A fecundação da busca da simplificação, a de S, que é a ligação familiar, né? A de A, que é a fecundação da alegria, e a de C, a parceria perfeita. E aí nós vamos para o trabalho da autoexpressão, do número 3, né? O número 3, ele traz as qualidades do 1 e do 2, né? A união do céu e da terra, né? A revelação, a comunicação, o caminho do meio e o despertar. Então, no trabalho da autoexpressão, para A, né, foi a prova da alegria, né? Para R, muitas portas se abrindo. Para C, a manifestação da alegria grupal. E para S, a mudança de nível. E o texto do grupo, né, ficou assim: a manifestação da alegria, muitas portas se abrindo e a coragem para trilhar o caminho do meio. A alegria da manifestação grupal a caminho da luz em múltiplas criações, trazendo o equilíbrio. Espiral que se comunica, mudança de nível. E aqui nós temos, né, o trabalho de S, que é a mudança de nível, o trabalho de R, né, que são as portas se abrindo, o trabalho de A, que é a alegria, né, a prova da alegria, e o trabalho de C, que é a manifestação da alegria grupal. E aí nós vamos para
para o caminho da estabilidade, do número 4. O número 4, né, simboliza um mundo estabilizado, é a volta para a Terra, traz a firmeza, a segurança, né? E o caminho da estabilidade trouxe, né, para elas que elas pudessem encontrar o chão, sua casa interna, seus limites e as suas fronteiras, né? Então, C, ela precisava cuidar da base, né? A percebeu a necessidade dos limites. S, a cura aterrada. E R, tempo para florescer e voar. E aí, o texto que elas fizeram ficou assim, né? A vida é um mergulho em infinitas possibilidades na beleza das formas, né? Mas para mergulhar é preciso ter bases sólidas e a plenitude do sagrado, a delimitação e a liberação, a cura aterrada e concretizada para ter tempo para florescer e poder voar. E aí nós temos, né, o trabalho de S, a cura aterrada, o trabalho de C, que é o cuidar da base, né, o trabalho de R, que é a espera, né, para poder florescer, e o trabalho de A, que era justamente a busca dos limites, né. E aí nós vamos para o quinto caminho, né, que é o caminho do livre-arbítrio, do número 5, né. Então o grupo já estava bem entrosado, né, já estava ficando pronto, né, para ir um pouco mais longe, alçar voos, desapegar, libertar, mudar, né. Havia mais naturalidade, descontração, alegrias, né, e muitas recompensas, né. Então ela constrói sua casa interna e leva para onde for. E ela chamou seu pavão, seu caracol. C, ela estruturou a sua casa, né? E diz que lá de cima ela está feliz e contente olhando as diversas coisas da casa. Para R, são vários lugares. Ela fala do seu jardim, onde ela plantou as trepadeiras e todas deram botões para florescer. E S voltou para a terra, né? E percebeu que precisava da terra, que precisava de estruturação. E aí o texto, né, que elas fizeram, né, ficou assim: a alegria explode e pode ser vista. Estou me colocando à prova. Lá de cima se vislumbra um universo de possibilidades que clarifica o inconsciente e abre os canais para novas ações integradas num entrelaçamento contínuo e equilibrado. Vários caminhos para chegar a um lugar. Meu jardim, as trepadeiras deram botões. Uma nova ordem pode ser reconhecida com a oportunidade de rever crenças e valores para redimensionar a vida. Então, aqui nós temos a S, né, que ela diz que ela voltou para a Terra porque ela precisa de estruturação, né? A que construiu sua própria casa e podia ir onde ela quisesse, né? A R, as trepadeiras que deram botões, e para C, né, a sua casa já está estruturada e ela está lá em cima, feliz, olhando todas as coisas da casa. E a gente vai para o número 6, né, que é o que nós demos o nome de equilíbrio, né, e elas já estavam mais conscientes, né, do caminho que elas estavam seguindo, né, das escolhas feitas, das mudanças, né, e o número 6 é o número da estrela, né, de 6 pontos, o triângulo para cima, o triângulo para baixo, onde também trabalha essa conexão céu e terra. Então, ela abriu o coração e harmonizou passado, presente e futuro. C, percebeu uma proteção superior, né? Para R, houve uma mudança de padrão. E S encontrou, né, o sentimento de amor puro, né,
na Terra, né, que foi um momento bastante importante para essa. Ela encontrou esse caminho do meio. Então, abrir o coração, esse foi o texto do grupo, né? Harmoniza passado, presente e futuro. E a luz que sai do coração, ela é vibrante, ela nutre, ela eleva, ela ilumina e encoraja numa presença constante da proteção divina. Mudança de padrão não segue uma sequência lógica. O sentimento de amor puro, o amor na Terra. Então, aqui nós temos o amor na Terra, né, que foi onde S encontrou o caminho do meio. Aqui nós temos o trabalho de A, que foi esse harmonizar passado, presente e futuro. O trabalho de C, onde ela fala da proteção divina, onde ela integra o humano e o divino, né? Ela traz o anjo, e o trabalho de R, onde ela fala da mudança de padrão. E aí a gente vai para o número 7, né? Que nós chamamos de sagrado, né? Então elas já estavam com o coração mais aberto, vibrante, presença, né? E caminho do meio, né? E aqui eu trago a Mary Porto, né? Que ela fala do número 7, né? Que é o número da perfeição, a síntese do processo, que é um número também de conclusão cíclica e da renovação, e também diz respeito ao espiritual. Então, nós fechamos esse processo com o número 7, né? Que nós chamamos de sagrado, nos elevando e nos conscientizando. Então, para S, construir o caminho do sagrado foi bastante trabalhoso, muita briga existencial. Ela precisou da força amorosa para aterrar. E para A, o sagrado é movimento, tudo se encaixa. Para S, foi o equilíbrio das polaridades, mais amadurecimento e sabedoria, né? E R se coroou, fez uma construção bastante complexa, mas percebeu que o sagrado é simples. E o texto, né, do grupo, né, ficou assim: coloque o seu amor e isso se tornará sagrado. Tudo encaixa, as linhas, o movimento e o centro. Despontando no horizonte o equilíbrio das polaridades, na tranquilidade do divino, né, amadurecimento, quietude, entrega, fluidez e a sabedoria que conduz. O sagrado é simples, o processo criativo é ativado para a coroação de um novo ciclo. E aqui nós temos, né, o trabalho de A, né, que é tudo se encaixa, né? Aqui o trabalho de S, que é onde coloca o seu amor que tudo se tornará sagrado. O trabalho de C, do equilíbrio das polaridades, né? E o trabalho de R, onde ela faz essa construção complexa, né? Para encontrar o sagrado, que ela disse que é simples, né? Então aqui eu vou trazer o caminho, né, de cada uma, né, para que a gente possa entender, né, esse processo, né, de ir subindo um degrau, né, e poder ter essa ampliação de consciência, né. Então, a A, ela começou aqui com o direito de eclodir, né. Então, quando ela traz esse direito de eclodir, ela vai expressando a força da sua luz, né? Por isso que aqui, né, ela traz bem essa cor amarela aqui, né? Onde ela expressa, espera um pouquinho, ela expressa essa luz, né? Ela percebe que precisa semear algo novo, mas ela precisou entrar em contato com a dor da separação quando ela vai para a fecundação, né? Que quando ela percebe no segundo caminho aqui, quando ela percebe no segundo caminho, que é o caminho da fecundação, ela percebe a questão da separação muito bagunçada, né? Do pai e da mãe, né? E aí ela
resolve, né, fecundar, mesmo que fosse bagunçada, né, essa separação, fecundar a alegria, né, como se ela pudesse, como se ela fosse iluminando, né, acolhendo, né, essa dor. E durante todo o processo, né, ela foi manifestando alegria. Aqui no terceiro, né, ela, como ela gestou, né, essa alegria, né, bagunçada, ela teve a prova, né, a manifestação da alegria ela pôde expressar isso e pôde entender. E aí ela, no quarto caminho, né, que foi o caminho que ela conseguiu ter uma estabilização emocional, né? Aqui ela trouxe de novo a cor amarela para trazer a estrutura, né? Para ela poder estruturar e ressignificando, né, essa dor. E aí no quinto, né, caminho, né, que ela traz a sua própria casa, que ela pode construir a sua casa e levar para onde ela quisesse, é onde ela explode de alegria, né? Quando ela percebe que ela a responsabilidade por si, né? Então ela se liberta, ela fez as escolhas mais conscientes, né? Ela vai para o sexto onde ela harmoniza, né? Presente, passado e futuro, né? E aí ela faz, né, uma ressignificação também do passado, das dores. E aí ela assume, né, o sagrado, né, onde tudo se encaixa. E ela também, né, traz aqui, né, ela também faz como se estivesse coroando, né? Mas ela diz, né, quando finaliza o trabalho, que ela precisava de tempo, né, para poder internalizar a alegria e poder incluir ela no seu viver. E aqui eu trago a Von Franz, né, que ela diz que há um impulso que vem do nosso anseio para uma autorrealização criadora e única, e que esses impulsos não vêm do ego, e sim da totalidade da psique, ou seja, do self, né? Esse impulso para começar o trabalho, né? Que foi justamente o que aconteceu com esse impulso, né, para poder entrar e eclodir, né? No caso de C, né, ela começou no primeiro, né, trazendo aqui esse vermelho aqui, a raiva, né? Então ela traz essa explosão de raiva, né, de medo, mas ela foi se aquietando na medida que ela foi também se dando conta, né, desse lado positivo da raiva, né, que também trouxe a luz, assim como a sombra, e ela foi percebendo que tudo faz parte, né, e ela foi trazendo essa confirmação do seu poder pessoal. E aí ela fecunda, né, a parceria perfeita, né, e traz, né, a bailarina das águas, né, para numa dança criativa, né, para poder, né, entender, né, essa possibilidade, né, de integração, né, de ânima e ânimos. E aí ela expressa essa manifestação da alegria nesse terceiro e percebe que para ela poder fazer essa integração, né, essa conexão com o sagrado, né, ela precisava cuidar muito da base, né? Então aqui no quarto ela traz, né, a construção da sua base de todas as possibilidades, como se aqui fossem as possibilidades, né? Então ela vai se enraizando, né, até que ela consegue ir mais fundo ainda, e ela fala até, porque ela sempre gostou muito do mar, que ela mergulhou tão fundo que ela enraizou no fundo do mar, né? E aí ela traz aqui no quinto, né, que ela pôde vislumbrar lá de cima, né, todas essas possibilidades. E no caminho do equilíbrio, do sexto, ela encontra, né, essa forma, né, que ela chamou do anjo, né, da proteção divina, onde ela integra o humano e o divino. E o último trabalho, né, que é do sagrado, ela traz o equilíbrio das polaridades, ela trabalha com o branco e com o preto, né,
e no centro vai saindo as cores. E aí ela diz, né, tá mais consciente e criativa na vida, mais preparada para seguir o fluxo natural. Então, o tempo todo, desde da fecundação, da parceria perfeita, ela vai trabalhando, né, esse equilíbrio das polaridades. Então, von Franz, né, ela diz que o equilíbrio das polaridades, né, ele é fundamental para não cair nos extremos e que é de importância vital que o ego continue a funcionar de maneira normal para manter o ser humano consciente de sua imperfeição e receptivo aos conteúdos e processos significativos do inconsciente para permanecer emocionalmente dentro de si. Então, a importância, né, de não polarizar e sim poder integrar e transitar. No caso de R, né, ela fez um mergulho profundo, né, com esse olhar, né, dentro, né, para descortinar a beleza do ser, né. Então, ela foi nesse mergulho, né, ela foi em busca, né, da simplificação, né, onde ela fecunda essa busca, né, e ela, no terceiro, né, que ela expressa, né, que ela faz nesse mergulho, nessa busca interna, ela percebe isso também concretamente aparecia na sua vida, muitas portas se abrindo, né, ela chama desse trabalho aqui de todo, em volta aqui, né, as portas se abrindo, né, e ela, para dar conta, né, de todo esse processo, ela foi transitando, né, por caminhos complexos, quando ela constrói aqui, né, essas camadas, né, e que precisava de tempo, né, de esperar para poder florescer, né, e aí, no quinto, ela fala, né, que esse transitar por vários lugares, né, ela floresceu, todos os botões, né, da trepadeira, né, floresceram. No sexto, no caminho do equilíbrio, ela percebe uma mudança de padrão, e isso já estava acontecendo na vida dela, e aí ela encontra, né, o sagrado, né, e percebe, né, com toda essa construção complexa, né, onde ela traz esse coroamento, né, onde ela fala do que o sagrado é simples. Então, para Jung, né, a religião é uma função natural da psique, é instintiva. A vivência da espiritualidade é ir além do ego, é sermos atores de um drama divino que nos dá a sensação de destinação. E na compreensão de S, né, a Terra foi a base do seu processo, né? Então ela começou aqui com esse trabalho aqui se autorizando a estar na Terra, que foi muito difícil para ela. Ela até tentou trabalhar um pouco de amarelo aqui para poder iluminar, porque para ela era difícil estar na Terra, mas ela sabia que algo poderia brotar. Então ela autorizou estar na Terra. E aí ela fecunda, né, com esse amarelinho aqui, ela traz a ligação, né, familiar, uma ligação que ela vai buscar dentro dela, né, o significado, né, dessa ligação, né, para entender a sua missão, né. E aí aqui ela traz, né, ela vai gestar, né, essa ligação, né, e ela percebe, né, que ela precisa de ter muita paciência, né, para essa gestação que era gestar o amor, né. Então aqui no terceiro ela começa a tomar consciência de uma mudança de nível, né, uma espiral que se comunica, mas foi no quarto, né, que ela percebeu, né, a cura aterrada e concretizada, quando ela autoriza, né, esse processo de estar na Terra, né, de poder nascer, encarnar, né, e fazer as pazes com a Terra, né. E aqui ela estrutura, né, no quinto ela estrutura toda essa estruturação, né, com a Terra, para no sexto ela poder encontrar, né, o amor na Terra. E mesmo
ela foi, como ela chama, né, onde ela curou a dor, né, e teve a oportunidade de fazer uma revisão de crenças, valores para redimensionar a vida. E aí ela chega no sagrado, mesmo tendo dificuldade nessa construção, mas mas que permitiu que ela percebesse, né, a força a força amorosa, e aí ela conseguiu trazer levar ela ao sagrado. Então para von Franz, né, encontrar o nosso outro lado, né, porque a sombra era muito grande, né, quando mesmo ela tentando iluminar naquele começo, né, se autorizar a estar na Terra, a sombra, e aí von Franz diz que a sombra pode ser de grande valor para a nossa consciência, por mais difícil que seja integrar na nossa vida. E ela complementa que Jung diz que a sombra é um aspecto da personalidade inconsciente e que tudo que o ego desconhece se mistura com a sombra, incluindo as mais valiosas e nobres forças, né? Que foi a força da sombra que curou a dor, né? Então, esse ciclo das construções, né, de mandalas terminou com o número 7, com o caminho do sagrado, né? E no nosso entendimento, tocar essa dimensão do sagrado é poder ir além, é perceber, né, que somos humano e divino, reconhecer, né, a parte nossa que sabe, e pudemos também perceber como cada uma, né, do seu jeito, pode autorizar, fecundar, gestar, expressar, estabilizar e se libertar, equilibrando-se, né, equilibrando-se e podendo ir além, que é tocar essa dimensão do sagrado, né? Para essa autora Finker, né, ela diz que fazer mandalas é poder criar o próprio espaço sagrado, um lugar de proteção e concentração de energia. E ela complementa que há possibilidade também de experimentarmos a unidade. E Jafé examinou o círculo, né, como um símbolo universal de enorme força. E nos seus estudos ela percebeu a frequência que círculos e quadrados aparecem na história da humanidade. E para essa autora, né, ela disse que é como se houvesse, né, um impulso psíquico constante para trazer à consciência os fatores básicos de vida que eles realizam. Então, nesse trabalho, né, todas tiveram um impulso inicial para mergulhar. E a aquarela, né, que é um material que eu acho fantástico, né, facilitou esse processo, né, porque ajudou na fluidez e na espontaneidade, no não controle, na soltura, né. E o círculo, por sua vez, né, a mandala, trouxe a proteção, a organização, né, esse templo sagrado, né, esse círculo, né, da essência, né, para que elas pudessem ir fundo. E nas profundezas, a sombra veio, de cada uma do seu jeito. E na medida que a sombra foi sendo realizada, né, o caminho também foi ficando iluminado. Então, do impulso às profundezas do ser para chegar à totalidade, ao processo de individuação, onde tudo faz parte e pode ser incluído. Para von Franz, a maioria das pessoas tem pelo menos uma vez na vida uma experiência profunda do self. Então, as mandalas, né, elas deram sustentação interna para a construção de caminhos, né? Irene Arcuri, né, ela diz que quando a gente faz um trabalho desse tipo, é como se a gente entrasse em contato com a infinita generosidade de Deus, né, o princípio organizador interno, que responde pelo nosso desenvolvimento até o ponto possível. O movimento de circunvulação, citado por Jung, né, fala de um lugar onde a transformação criativa conduz a um novo centro psíquico, o si mesmo, o self. Então, esse movimento, né,
permitiu que cada uma subisse um degrau no seu processo evolutivo da consciência, no processo evolutivo da consciência. E foi a energia criativa, né, que ao conectar-se com o ritmo da nossa verdadeira natureza, fortaleceu essa vivência espiritual de alma que trouxe a sensação de destinação, de seguir o fluxo natural com a presença do divino. E aqui eu trago as referências bibliográficas, né? E agradeço, né, poder estar aqui com vocês, né, compartilhando esse trabalho.